Então tá, gente, eu preparei uma apresentação para vocês, porque eu gosto muito, por ser educadora, né, professora, a gente gosta de ter um norte, né? Eu acho que fica didático, se vocês quiserem depois eu posso mandar essa página, essa apresentação para vocês. Se as pessoas entrarem aqui, porque eu preciso autorizar, aí eu paro e volto, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Cleide, que eu estou chegando aqui, aí eu desligo o microfone um pouquinho, tá? Eliane, tá bom aí? Você está me ouvindo? Sim, aqui está ótimo, perfeito. Então tá. Então, eu vou fazer uma apresentação do MASSE, né, que é esse método que eu criei, método avançado de cura emocional. Eu sou Cleide Souza e atuo, de uma forma geral, em prol da felicidade e realização das pessoas. Por ser, além de terapeuta sistêmica e educadora, eu sempre me afinizei com metodologia, sabe? Eu sempre gosto de buscar uma metodologia, uma fundamentação científica em tudo que eu faço na vida. Eu vim desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos esse método exclusivo, inédito, transformador, que eu dei o nome de MASSE, né? É a sigla do Método Avançado de Cura Emocional. Então, a terapia sistêmica, né, que é o processo que eu trabalho, ela é feita através de plataformas, né, de vídeo, eu gosto muito do Meeting, esse que a gente está usando, ou presencial. O pré-requisito para online, para o processo online, é que tenha uma boa internet, um lugar confortável, que esteja seguro, né? Para você não ser incomodado. A abordagem, né? Cada paciente, ele difere do outro, né? Tem histórias diferentes, queixas diferentes. Então, para cada paciente, eu uso técnicas de acordo com a história de vida deles, né? Então, eu começo a conhecer esse paciente meu através de um formulário inicial. Ele preenche esse formulário, e nesse formulário eu já tenho dados para saber quais os fundamentos que eu vou trabalhar com ele, com esse paciente. Então, eu fui, ao longo dos meus estudos de pesquisa, eu fui estudando e fiz um rearranjo desses fundamentos. Então, o MASSE, né, esse meu método, ele é alicerçado em várias teorias científicas, emocionais e comportamentais. PNL, constelação familiar, dominância cerebral, inteligência emocional, inteligências múltiplas, análise transacional, linguagem do corpo, evolução em espiral, necessidades humanas, cromoterapia, aromaterapia, cristalterapia, abordagem cognitiva comportamental e meditação. O meu pacote, né, eu sempre falo para as pessoas que uma sessão minha equivale de 8 a 10 anos de terapia convencional. Então, uma sessão é R$ 600, 6, 3.600. Se a pessoa for pagar à vista, 3.240. Ela pode dividir também no cartão de crédito em 10 vezes. Eu estou mostrando esses valores para vocês, que são terapeutas ou futuros terapeutas, para vocês terem uma noção de mercado, né? Às vezes, tem muitas terapias por aí, de R$ 100, 120, 150, mas são aquelas terapias que demoram anos para surtir algum resultado. E, às vezes, a pessoa ela até distancia disso, e o que eu observo muito é que, se um paciente ele for muito articulado, for uma pessoa proativa, ele geralmente conduz o terapeuta dele, né? Ele vai falar o que ele quer falar de forma racional, de forma lógica. E eu estava conversando outro dia, ainda essa semana que passou,
Uma pessoa falou comigo, ô Cleise, eu virei terapeuta da minha terapeuta, porque eu já faço interferências com ela, intervenções, que ela também não está num relacionamento bom. Então, eu virei terapeuta da terapeuta. Quando chega nesse estágio, não vai funcionar, né? Então, eu ouço muitas histórias de pessoas que estão em terapias há anos, psicanálise, mas a queixa principal ela não consegue resolver, né? Então, eu gosto de mostrar isso para que as pessoas possam entender esse custo-benefício da terapia sistêmica. Bom, o fundamento 1 é constelação familiar e organizacional. Então, como eu falei para vocês, a pessoa, quando me procura, geralmente ela me procura por indicação, né? Eu peço para ela preencher esse formulário e eu faço um audiodiagnóstico com ela. Eu vou mostrar para ela se ela precisa ou não da constelação familiar. Por que que o carro-chefe do meu trabalho é constelação e depois a PNL? Porque a constelação familiar é um tipo de terapia breve. Foi desenvolvida pelo Bert Helling, é um alemão que morreu aos 94 anos, deve ter 5, 6 anos que ele morreu, não sei exatamente, mas ele deixou um legado muito importante para a gente. O Bert Helling, ele era teólogo, missionário, ele viveu um bom tempo na tribo dos Zulus, na África do Sul, e ele percebia que nas tribos tinha um respeito a essa hierarquia, né, aos ancestrais, aqueles que vieram antes. E ele foi observando como que fazia diferença algumas leis, né, do respeito mesmo, mas não é só o respeitar pai e mãe, mas é de você entender e ser grato porque a vida chegou até você por causa do seu pai e da sua mãe. Isso faz muita confusão com as pessoas, porque quando a pessoa não está bem com o pai nem com a mãe, hoje a gente tem um microfone aberto aí, eu não sei se é da Glória ou da Eliana, vocês dão uma olhadinha para É fechar? da Eliane, eu olhei aqui e eu não vi onde desligar ele. Como? É o microfone da Eliane, porque eu olhei aqui, não tem onde desligar o microfone. Ah, tá. Eu não Deve achei estar aí. Você está no celular ou no computador? no celular. No celular deve ter aí embaixo um íconezinho do microfone da câmera. É só apertar nele que vai cortar o microfone. Vê se você consegue, Eliane. Acho que conseguiu. Conseguiu? Acho que sim. Então, gente, voltando aqui à constelação, né, o que eu observo muito? A pessoa me procura, ela já preencheu lá esse formulário, lá eu já vejo se ela veio de um sistema que é família funcional ou disfuncional, né? Então, a constelação, a gente vai observar isso. De modo geral, eu vejo as pessoas conversando comigo, e muitos empresários, quando me procuram, ou as coisas não estão bem, a fatura da empresa caiu, ou a empresa, ele já passou por falência várias vezes. E aí, quando eu pergunto para ele, né, como é a relação dele com a mãe, ele acha estranha essa pergunta que eu faço. Né? Mas, Cleide, isso não tem nada a ver. Tem muitos anos que eu não converso com minha mãe, eu não visito minha mãe. E tem tudo a ver, porque, segundo Bert Helling, tomar a mãe é quando você entende. Ainda está com interferência aí. Deixa eu ver aqui se eu posso te ajudar, Eliane. É isso mesmo que a Cleise falou, Eliane. Tem aí o telefone, tem a câmera e tem um microfone que fica embaixo e uma mãozinha. Clica em cima do microfone, que aí você vai cortar o seu áudio. Ah, tá.
Acho que agora cortou, né? Uhum. Então, voltando aqui, na primeira lei da constelação, é essa, né? Então, o empresário, às vezes, ele acha, ele vê um estranhamento na minha pergunta, porque ele me procurou, porque a empresa não está bem, eu estou querendo saber de pai e mãe. Então, aí ele estranha isso, e às vezes ele questiona, né? Mas como, Cleis? Eu vim aqui por causa da empresa, etc. Tal. Só que, segundo Bert Helling, a mãe significa sucesso, dinheiro, abundância. E o pai, a relação com o pai, o que significa? O pai abre caminhos. Então, às vezes, a pessoa tem vários projetos, ou ela tem um projeto muito interessante, mas esse projeto não decola, né? Porque ela não reverencia o pai, ou reverencia a vida que veio através do pai. Então, a lei da hierarquia e da ordem não é você idolatrar o seu pai e sua mãe, não é isso. Mas é importante você respeitá-los e agradecê-los, porque a vida vem através deles. Mas nisso você aí? Mas eu estou numa aula, então não estou no açaí. Desculpa, gente, minha filha já ligou de vídeo. Então, a, a lei, né, a primeira lei da hierarquia ou da ordem, ela vai dizer isso, né, de agradecer a vida. Então, quando nós não concordamos com as atitudes do meu pai ou da minha mãe, eu começo a julgá-los. E quando eu julgo, eles fazem errado, não deveria ser desse jeito, eu tenho muitos traumas da infância e tudo mais. Quando eu vou para esse lugar, eu estou me sentindo superior ao meu pai ou à minha mãe. Tá? Então, a hierarquia é quando você vai reverenciar o seu pai e sua mãe porque eles te deram a vida. É só isso. Então, você é 50% seu pai e 50% sua mãe, ok? Essa é a lei da hierarquia. A segunda lei é a lei do pertencimento. Todos pertencem ao sistema, aquele sistema de origem, aquela família. Os que estão na vida e os que não estão na vida, incluindo aqui os abortos voluntários ou não. Nós não julgamos se o aborto foi voluntário ou não. Teve ali uma vida que foi excluída do sistema. Então, com a constelação, a gente traz esse irmão, geralmente quem percebe os abortos são os irmãos, o pai e a mãe não percebem, e quando a gente traz esses irmãos para o sistema, os irmãos que vêm antes ou depois vão ficar bem, né? Porque aquele irmão, quando um perde, um irmão que veio antes, tá? Vamos imaginar aí que teve um aborto no primeiro filho do casal, tá? Teve um aborto. Aí vem o segundo filho. E as pessoas já dizem, os pais já dizem, né? Quantos filhos você tem? Fala assim, eu tenho um filho. Né? E, na verdade, ele não tem um filho, ele tem dois filhos, só que um não está mais na vida. Então, quando nós trazemos esse que foi excluído... Ô, gente, só um minutinho que alguém está chamando aqui para entrar. Só um minuto. Então, quando alguém traz esse filho... Boa noite, Marilana, tudo bom? Já estamos gravando aqui, eu já comecei, depois você vê a aula toda, tá bom? Tudo bem com você? Então, gente, a lei do pertencimento é essa. Então, a gente traz para o campo.
Então, naquele exemplo que eu dei, né? O primeiro foi aborto, o segundo filho, os pais dizem, eu tenho um filho só, então ele está excluindo o sistema. Quem é que vai achar ou sofrer com a exclusão do primeiro irmão? É o que ficou depois. Ele se sente sozinho, fora do lugar, os projetos dele não conseguem dar sequência na vida. E quando a gente faz a constelação e traz um representante para o lugar desse que foi abortado, ele traz um equilíbrio para esse segundo irmão. Então, ele não é o filho único ou o filho mais velho, ele é o segundo. A terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Nas relações, quando uma pessoa doa muito na relação, ela só doa, e aquele que está recebendo não consegue doar, aí um desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo prático que eu vejo muito na relação a dois. As mulheres, às vezes, eu acho que mais em evidência, né? Mas pode ser também o caso dos homens. A mulher, quando ela doa muito, ela está sempre organizando a vida da família, do marido, ela doa. E, às vezes, esse marido, esse companheiro, ele não tem condições de doar, ele veio de um sistema disfuncional também. Então, o que acontece muito? Ele foge. Ou então, essa mulher, ela vai para um lugar na família atual em que ela passa a ser a mãe desse marido. Ela está fora do lugar. Então, a gente tem que trazer isso para a consciência na constelação, usar as frases sistêmicas, que são frases de cura. Na empresa, quando eu trabalho com um paciente, ele me procura, às vezes já pela empresa, ou às vezes porque ele está passando por alguma dificuldade pessoal. Então, quando o meu paciente é um empreendedor, é um empresário, eu já faço a constelação familiar e organizacional ao mesmo tempo, porque na empresa são as 3 leis também que funcionam. A lei da hierarquia ou da ordem, o que é isso? Tem precedência nas empresas o fundador. Então, vocês podem olhar uma empresa bem estruturada, quando você chega na sala principal ou na sala do presidente, tem lá um quadro, né, de todos os presidentes ou diretores que passaram por ali. Isso é uma forma de referenciar. Tá? Essa empresa vai ser uma empresa sólida. Agora, a gente conhece muitas empresas, vocês devem conhecer também, que não se respeita a hierarquia. Né? Um gestor que chega, ele critica os gestores que vieram antes, ou os fundadores, e quer fazer tudo diferente. Quando ele não reverencia e não agradece a quem veio antes, essa empresa tende a falir. Então, ele chega à falência. A lei do pertencimento nas empresas é a seguinte: todos pertencem. Aqueles que estão agora, independente do cargo, e aqueles que já contribuíram. Então, já teve casos, eu já observei isso, de uma empresa que demite, por exemplo, um funcionário lá dos serviços gerais, mas ele tinha 30 anos que ele trabalhava ali. E demite esse funcionário, essa pessoa, sem justa causa. Ela é excluída do sistema. Essa empresa também vai passar por prejuízos, porque ela não observou a lei do pertencimento. E a lei do equilíbrio também nas empresas é isso, a gente vê muito nos sócios, né, na sociedade. Isso é muito forte. Muitas vezes, já atendi casos assim, que a mulher estava na empresa como sócia do marido, tá? E aí eles divorciam. Aí ela divorcia, já
faz os papéis, né? Ela já está liberada, está divorciada. Mas ela continua deixando o nome dela no contrato social da empresa. Há um desequilíbrio aí também. Então, se ela não faz parte mais, ela precisa sair, ou vice-versa. Né? Às vezes, o homem precisa do nome da mulher para constituir lá o contrato social. Mas separaram, não tem nada a ver, mas o nome dela continua lá. A empresa continua sendo dela, mas tem um desequilíbrio aí. Então, observar essas leis sistêmicas, né, da constelação empresarial ou organizacional significa sucesso, prosperidade e abundância dessa empresa. Uma outra pessoa. Olá, Jardineiros Estelares e a Lucila? Ela entrou e saiu. Sim. É a Lucília? Bom, deve ser uma terapeuta lá de São Tomé das Letras, uma querida. Então, vamos continuar aqui. Esse é o fundamento 1, tá, gente? Então, lá, lembra do formulário que eu falei para vocês? Quando o paciente preencheu o formulário, eu vou perceber, precisou de constelação, a primeira sessão já é uma constelação familiar, tá? A partir da primeira sessão, a partir da constelação, porque a constelação vai apontar, está tendo uma interferência, alguém está com o microfone aberto aí, gente, no íconezinho é só cortar. Depois, finalizando a aula, que já está bem avançada aqui, eu vou dar uns 40 minutos de aula, eu não vou falar hoje dos 15 fundamentos, não. Aí eu vou abrir para a gente discutir, tá? O que a gente viu hoje, tá bom? E também, né, o propósito que eu estou aqui, por que eu resolvi fazer esse grupo e trazer de forma gratuita para terapeutas e futuros terapeutas o máximo, tá bom? Então, aquele formulário, ele é muito importante, porque ali eu tenho dados valiosíssimos que a pessoa preenche para mim, né? Então, no momento, talvez na segunda, terceira encontro, eu vou estudar o formulário com vocês. É lógico que quando o paciente preenche o formulário, ele preenche de forma inconsciente, ele nem sabe o que eu vou fazer com esse formulário, tá? Mas ali eu já tenho dados para trabalhar com esse paciente, tá? Então, a constelação familiar, ela não resolve as questões, mas ela traz clareza. Eu trabalho com a constelação individual. Eu uso os bonecos, né, do Playmobil, que todo mundo conhece. Ali a gente vai trabalhar com energia quântica. Eu sinto o que o representante está sentindo e o meu paciente que está constelando também. É importante, eu sempre digo para ele que, ao constelar, ele vai trabalhar com o chakra cardíaco, com as emoções, não é com o intelecto. Porque, às vezes, ele começa a querer entender o que está ali, ou a julgar. Ou acontece muito, às vezes, o paciente chega, ele já fez constelação com outro constelador e tudo mais, e ele sabe, por exemplo, a posição do pai e da mãe, e ele tenta fazer isso de forma racional. Então, quando, na primeira sessão, eu vou trabalhar a constelação com o paciente, eu percebo que ele está muito no lógico, no racional, eu desenvolvi uma constelação que eu chamo de constelação astral. Eu uso os pressupostos da PNL e levo esse paciente para uma outra dimensão. E uso a metáfora, que aí são pressupostos da PNL, que é o segundo fundamento que eu trabalho,
é uma matéria, né, a PNL, a Programação Neurolinguística, que ela tem um fundamento científico, sim, né? Que é uma metodologia que ajuda a acessar e transformar o poder da mente inconsciente para melhorar a vida. E, por falar em PNL, eu vou oferecer esse ano, em abril, talvez março também, eu estou estudando isso, mas em abril está certo, no final de semana 20, 21, eu vou dar um curso de PNL aqui em Belo Horizonte, um intensivão, sábado e domingo, o dia todo, os pressupostos da PNL para terapeutas e consteladores. Tá? Porque não adianta, não resolve muito quando a pessoa é só consteladora, porque ela não vai resolver. Então, tem pacientes que fazem aí 10, 15 constelações e não resolve. Ok? Eu vou parar a apresentação aqui, gente, e vou voltar aqui para a sala. E eu queria ver se vocês têm alguma pergunta até agora, se ficou claro, né? Se vocês quiserem fazer alguma interferência. Então, eu não sei quem que está nos Jardineiros Estelares, mas eu estou achando que é lá da Lucília de São Tomé das Letras. Tem a Glória, Eliane, chegou o Tiago aqui agora. Mas de vocês que estão participando, eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Boa noite, Cleise. Tá Aqui bom? é a Lucila, tudo bem? Tudo bom, Lucila? Que honra você estar Que aqui no grupo. prazer imenso falar contigo, mulher. Ai, que bom, que bom. Você já pegou andando, né, a nossa aula, Lucila? Sim. Eu vou parar a gravação, porque essa gravação aqui